Beto Buck, o Beto Buck foi muito boa, você já respondeu a sua pergunta, eu vou usar a sua pergunta aqui para responder isso, que é uma coisa que muita gente tem comentado. Que pensando na questão do movimento relativo, você pode dizer que heliocentrismo e geocentrismo são relativos de acordo com o referencial. E ele mesmo explicou depois por que não vale isso, e eu vou explicar aqui agora rapidinho, porque muita gente tem perguntado isso. Não, gente, sabe por quê? Porque o geocentrismo parte da ideia de que a Terra está parada e todas as coisas do universo estão girando ao redor da Terra. Para que isso fosse um fato, a Terra deveria ser um referencial inercial. E a Terra não é um referencial inercial. Pode falar, explodiu os cabeças. Pois é, a Terra não é um referencial inercial. Você consegue, eu vou falar aqui de pelo menos 2 movimentos, pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, mas é o seguinte. A Terra e os outros corpos aí no sistema solar, eles estão girando ao redor do Sol, só que não é um círculo, é uma elipse, tá? Elipse é um ovalado, para quem não lembra o que é uma elipse. E a elipse tem 2 focos. Para você desenhar uma elipse, você pode bater 2 pregos, prende um barbante em cada um e vai passando um lápis em volta ali, então você vai conseguir fazer uma elipse. Cada um desses pontos dos pregos é um foco. Então, esse é o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol e no sistema solar. Com isso, o que acontece? Quando o planeta está mais longe do Sol, nesse lado de cada elipse, nesse lado mais distante do Sol, a velocidade dele diminui um pouco. E quando ele está mais perto do Sol, a velocidade dele aumenta. Se não fosse assim, o planeta ia colidir com o Sol. Logo, se existe uma mudança na velocidade, existe uma aceleração. E se existe uma aceleração, não é referencial inercial. E também a Terra tem um movimento de rotação. Com essa rotação, ela cria uma força que a gente chama de força de Coriolis. Então, quando você gira alguma coisa, você tem uma aceleração que é aquela que a gente chama de aceleração centrípeta. E além disso, a Terra tem um outro movimento, que eu esqueci o nome aqui agora, que é ao redor do outro eixo. Então, a Terra não é um referencial inercial. Ela pode ser considerada um referencial inercial por aproximação para o nosso dia a dia, para a maioria dos experimentos que a gente faz, porque essa aceleração que ela tem, tanto essa aceleração da translação, que é tangencial, quanto essa aceleração centrípeta e os outros movimentos, são acelerações que demoram muito para acontecer. Essas mudanças de velocidade são muito distribuídas, são distribuídas por muito tempo. Então, para a gente aqui, um experimento, ou os eventos que a gente observa no nosso dia a dia, essa aceleração é muito pequenininha. Logo, ela não faz diferença, é aquilo que a gente chama de um valor desprezível. Por exemplo, a Terra leva 24 horas para fazer esse giro completo de 360 graus. Se você fizer a conta, isso aí vai dar menos de 1 grau por minuto. Então é muito pouco. Então no tempo em que as coisas acontecem aqui, a gente pode aproximar a Terra como referencial inercial. Só que para o geocentrismo ser válido, a Terra deveria ser um referencial inercial absoluto. Não deveria ter nenhuma aceleração. E como é que a gente prova isso? A gente prova isso com o pêndulo de Foucault. É um experimento, é um pêndulo que está lá em Paris, no Panteão. É um pêndulo de 30 quilos, é uma bola esférica de 30 quilos, que está pendurada por um fio de 67 metros ao teto, e ela fica lá, num ambiente isolado e tudo, e parada, né? Não tem ninguém lá encostando, não tem ninguém empurrando nada. E ela marca no chão o movimento, esses movimentos da Terra, essas acelerações, ela consegue então medir a força de Coriolis. Então, sempre que alguém vier dizer para você que o geocentrismo é uma questão de ponto de vista, e já acabou o tempo que eu falo pra caramba, que o geocentrismo é um ponto de vista e que a gente não tem como provar nada, joga na cara dela o pêndulo de Foucault, que é uma prova de que a Terra não é um referencial inercial, logo não é só questão de ponto de vista. Então, é isso, é por isso que não são equivalentes. E ao mesmo tempo, a própria ideia do geocentrismo descreve, no momento em que você fala de mais de um corpo aí, a Terra, Marte e mais um planeta, quebra completamente as suposições do geocentrismo. Essa é uma ideia que já é ultrapassada assim, há séculos, tá? Então é uma bobagem, não percam tempo, não percam, né? Percam mostrando as evidências de que as pessoas estão erradas, mas é uma bobagem, isso não é discussão científica mais, tá bom, gente? Vou tentar fazer mais algumas, poxa vida, tem tantas perguntas boas. Se eu estiver em pé em cima do teto do ônibus, surfando e pular, eu vou para trás ou caio no mesmo local? Você vai para trás pela mesma razão que o mosquito não consegue voar, o ar vai te empurrar. Se você tentar pular na direção da parede, você vai se esborrachar. Ali é a mesma coisa, porque o seu referencial está aqui, mas o ar está te empurrando para trás. É uma parede de ar que vai te segurar. Então, por isso.
Tchau, Caetano Alves. Eu vou tentar ser conciso, gente. Davi, porque mesmo sabendo que a Terra está em movimento, as pessoas têm a impressão de que o nosso planeta está em repouso? Pelo que eu acabei de falar, por aproximação, a Terra é um referencial inercial. Então, assim como se você estiver dentro de um ônibus com as cortinas fechadas, você não vai saber se está parado ou em movimento, né? Aqui é a mesma coisa com a Terra. Então, é isso. É por isso que a gente tem essa impressão. A lei da inércia vale na Terra. Então, é por isso que a gente tem essa sensação. Gustavo Benevides, na verdade, a aceleração não precisa ser perfeitamente zero. O movimento de rotação da Terra, por exemplo, está desacelerando, só que bem lentamente, então deveria ser quase inercial. Ótimo, é o que eu acabei de falar aí. Fernando Lobo, o que posso aprender nesse vídeo é: a Terra, numa questão prática, é um referencial privilegiado implícito. Não apreenda isso, por favor, senão você entendeu errado, a gente não se comunicou direito. Referencial privilegiado na física seria aquilo do universo que está parado. Seria um lugar de onde você faz qualquer medida, porque lá está parado absolutamente. Totalmente parado, não importa de quem você considerar. Isso não existe pelas coisas que eu já falei nos vários vídeos aí. Então não aprenda isso. Não há um referencial privilegiado. Vamos lá. Jefferson Souza, ou Jesus voltou, ou Jon Snow faz vídeos pro YouTube. Viva a Corra Gráfica Editora. Tá parecendo Isaac Newton. Pô, muito obrigado, cara. Pelo menos na aparência, né? Nicolas Magno. Aí, Davi, se você ler esse comentário, me manda um cheiro. Eu não vou te mandar um cheiro, porque eu não sou muito fã da Xeniome, mas eu te mando um abraço, Nicolas Magno. Pedaplay, faz um vídeo explicando a M-Drive, motor de empuxo, motor impossível que está sendo desenvolvido para viagens espaciais. 1 milhão de pessoas me pediu isso, eu já coloquei no calendário de vídeos do Primata Falante, provavelmente mês que vem ou no outro, tá? Realmente é com antecedência que é um programa para fazer um negócio bem feito. Laércio Araújo, me surgiu uma dúvida agora. Tem um vídeo seu que é o exemplo da pessoa parada na estação de trem e outra dentro do trem em movimento. Caso esse trem esteja em velocidade da luz, acabou. Não faz mais sentido nada que você disser a partir daí. Porque o trem, no momento em que ele está na velocidade da luz, se você atingir a velocidade da luz, você agora é um campo se propagando. Você é uma onda eletromagnética. Você não é mais um objeto com massa e tudo mais. Você é só uma onda se propagando. Eu vou fazer um vídeo sobre velocidade da luz, aí especificamente para explicar isso, porque parece que esse ponto não ficou muito claro. Então, não faz sentido você pensar em um objeto na velocidade da luz. Porque, como eu disse lá, as interações acontecem na velocidade da luz. Então, se você tem um trem se movimentando, no momento em que uma partícula ali atingiu a velocidade da luz, você perdeu o trem, não tem mais trem ali, porque não dá tempo das partículas se comunicarem. Então, você virou luz, você virou onda eletromagnética. Você virou energia, né? Mas, Davi, de onde saiu esse segundo postulado? Por que a velocidade da luz é a mesma, independente da velocidade da fonte? Eu falei, inclusive, o Fred Rock, esse foi o Pedro M que perguntou isso. O Fred Rock'n'Roll respondeu que eu já falei disso em outro vídeo. Eu falei mesmo, no vídeo sobre velocidade da luz. O que acontece é que as equações que descrevem a propagação da luz, quando a gente olha uma equação na física, a gente olha os termos que descrevem cada coisa. Então, numa equação de movimento, a gente tem um termo que vai falar de velocidade, um termo que vai falar de posição inicial, um termo que vai falar da mudança da velocidade. Cada termo se refere a uma coisa. Na equação que a gente tem de propagação da luz, que é a propagação de campos eletromagnéticos, um campo elétrico, um campo magnético se propagando, não tem nenhum termo que importe, que diga sobre o movimento da fonte. Não tem nenhum termo que fale sobre a pessoa que está emitindo a radiação. Só tem termos que descrevem a variação dela, a propagação dela, e o meio em que ela está se propagando, que é a permissividade e a permeabilidade. Permissividade elétrica e permeabilidade magnética, ou o contrário, não lembro. Mas lá tem esses dois termos. Então, isso mostra pra gente, essa equação, que não importa onde, quem está emitindo a luz, ela vai se propagar com a mesma velocidade, que vai depender só do meio. Então, se você estiver no ar, ela vai se propagar com uma velocidade, porque o ar vai criar um caminho ou um pouco maior ou um pouco menor, no caso um pouco maior para ela percorrer, mas a velocidade da luz é sempre a mesma. Então é isso, é por isso que a gente diz que ela é a mesma, porque a gente tem uma equação aí prática e a gente tem experimentos, como eu falei lá naquele vídeo, assiste de novo, com calma, que mostram pra gente que a velocidade da luz só depende do meio, não depende do movimento da fonte. Ah, gente, está com 22 minutos, mas tem muita pergunta boa, vou ter que continuar. Gabriel Benato, você sabe quantos físicos relativistas são necessários para trocar uma lâmpada? 2, um segura a lâmpada e outro gira o universo. Gabriel Benato, seria uma ótima piadinha se não fosse o fato de que o físico que está segurando a lâmpada também gira junto com o universo, e a lâmpada também, porque eles são parte do universo. Então, piadinha, feio, mas fui criativo. Leonardo, aliás, físico relativista, eu não sei, eu não peguei a sua não, tá? Porque relatividade é um postulado da física, então qualquer físico é relativista. E se eu jogar o papelzinho no momento em que o motorista acelerar? E se eu der um pulo antes do instante de uma grande aceleração? Abraço, você manda muito bem. Muito obrigado, Leonardo Brito, que mandou essa pergunta aí. Ótima pergunta também. No momento em que o motorista acelerar, seu referencial deixa de ser inercial. O que acontece, aí você pode fazer a avaliação do problema por outros referenciais para entender melhor, é que na hora que você jogar o papelzinho, ele acelera, o papelzinho vai ficar para trás, ok?
Então, e se você der um pulo e o motorista acelerar nesse exato momento, você também vai ficar para trás ou para frente, dependendo do que for aí, e você vai cair na volta, porque você não vai conseguir se equilibrar, graças ao seu momento constante, graças à lei da inércia, enfim. Mas é por isso, a questão é que deixa de ser um referencial inercial. Quando eu fizer os vídeos de leis de Newton, vai ficar bem claro aí essas questões. Los Coyotes. Se eu estiver dentro de um trem-bala a 500 km por hora e coloco a mão para fora, disparo uma arma na direção inversa, e o projétil sai na mesma velocidade para o outro lado, o que aconteceria? Cara, que pergunta maravilhosa, muito boa essa pergunta. O que acontece aqui, esse é o exemplo perfeito para a gente entender novamente a questão do referencial inercial. Se você está dentro do trem, que é um referencial inercial, e der um tiro para lá, você vai observar as leis da física funcionam da mesma forma. Então, se a bala, no momento que você atirar, ela deve sair a 500 km por hora, e você deu um tiro ali dentro, você vai ver ela viajando a 500 km por hora para o outro lado. Agora, uma pessoa que está fora do trem vai ver a bala caindo no chão. Por quê? Porque ela vê um trem indo a 500 km por hora para um lado e uma bala que está indo a 500 km por hora para o outro. Faz a relação da relatividade aí, que é do movimento relativo, 500 menos 500, igual a zero. Logo, vamos desconsiderar aqui a resistência do ar, a bala cairia. E pelo que disseram aqui, o Felipe Fogaroli falou que os Mythbusters fizeram um vídeo fazendo esse experimento, que acontece isso. Eu achei muito legal. Eu vou procurar o link aí, que eu não tenho, e vou colocar na descrição. Se você já tiver o link na mão, melhor ainda. Mas se não tiver na descrição aí, você me coloca o link, por favor, Felipe Fogaroli. Mas é isso que acontece, porque as leis da física são as mesmas. Então, cara, ótima pergunta. Considerando a relatividade do ar, eu acho que existe a possibilidade de que a bala ficasse dentro da arma, porque aí você tem uma outra força sendo feita na direção contrária. Mas aí o problema fica um pouco mais complicado, tá? Mas eu acho que você entendeu, eu acho que você não estava considerando isso, que a sua questão é sobre referencial, né? E agora a última pergunta, que é da Camila, do canal Peixe Babel. Grande abraço, Camila, já esperando pelas próximas colaborações nossas aí. Eu diria que a confusão acontece porque sempre analisamos uma situação relativa ao nosso ponto de vista normal. Ninguém pensa na Terra como uma rocha voando no espaço. A Terra é o nosso ponto estável e no nosso dia a dia é nosso referencial universal de mentirinha. Ótimo comentário, é exatamente isso. O que acontece é, como a gente nasceu aqui, a gente cresceu aqui, aqui é um referencial que a gente consegue observar como referencial inercial, a gente tem a tendência de analisar tudo que está acontecendo como se aqui fosse o lugar, o centro do universo, o ponto principal, nós somos especiais, e somos amados, e não é assim. A gente é umas coisinhas aí vagando num universo gigantesco, e que a gente não pode querer afirmar as coisas como se a gente fosse o ponto mais central e mais importante do universo. Vamos supor, imagine que você nasceu dentro de um trem numa velocidade constante, sem janelas. Nossa, que cenário de filme de terror, né? Mas enfim, suponha que você nasceu aí, nesse trem, sem janelas. E esse trem sempre numa velocidade constante. Você, no momento em que colocasse em uma janela, fizesse um buraco ali para você observar, você visse as coisas passando para o outro lado, você ia dizer que é as árvores e as coisas, que, gente, por que está tudo correndo para lá? Ah, meu Deus! E esse é o ponto, porque ali seria o seu referencial, que você está acostumado desde que você nasceu a pensar nele como aquilo que está parado, já que é um referencial inercial. A mesma coisa acontece na Terra, mas a gente tem que lembrar que a gente não é uma coisa central do universo, a gente não é especial em relação a esse universo. A gente cria a nossa ciência, e aí eu perdi um comentário que fizeram sobre o que a gente pode afirmar sobre ciências exatas que são construídas pelo ser humano, que são falhos e tal. É isso que a gente pode afirmar. Nós somos seres humanos, de fato, falhos, pequenos, insignificantes, e a gente cria a nossa ferramenta para analisar o que está ao nosso redor. Mas a gente tem essa forma de testar as coisas aí, e a gente precisa reconhecer na hora de fazer essas análises que a gente não é mais importante do que, sei lá, um alien que está em outro lugar, a gente não sabe, né? Pode ter uma vida inteligente em outro lugar aí. A gente não é mais importante do que as poeiras dos berços de estrelas que estão lá agora esperando para virar um dia galáxias, esperando para virar planetas e um dia, quem sabe, nova vida inteligente se formando. Então, a gente tem que reconhecer esse nosso lugar e lembrar que a ciência, eu tenho visto muito comentário nesse sentido, a ciência está preocupada em estudar como a natureza funciona. É só isso. Então, ela é limitada? Sim, extremamente. Ela não se... E quando eu digo muitas vezes aí, até o Fábio Dias tinha comentado no último vídeo sobre a questão de eu falar dos problemas de observações subjetivas, é aí que entra o ponto. Para analisar a natureza, a sua opinião não importa, pontos de vista, subjetividades, emoções suas, seus testemunhos, isso não é tomado como evidência, isso não importa pra gente na conta. A natureza não se importa com a sua opinião. Se você acha que você pode pular de um prédio sem cair no chão e se esborrachar, a natureza não está se importando.
Agora, quando a gente parte para outros estudos, por exemplo, vamos estudar uma sociedade, as opiniões são extremamente importantes, aí a subjetividade conta e muito, e aí a ciência já não tem esse valor que ela tem para estudar fenômenos naturais. Para a ciência a gente está se importando com isso, vamos entender como que essa natureza nossa funciona. Eu não sei porque eu fiz esse comentário aí, mas fiquem com a reflexão. Um grande abraço para vocês. Se você assistiu até aqui agora, cara, muito obrigado. Você é um inscrito foda. Não se esqueçam de curtir, compartilhar se você gostou do vídeo e se inscrever aí, porque tem gente que assiste os vídeos e não se inscreve, né? Muito obrigado aos apoiadores que tornam esse vídeo possível, meu trabalho possível sempre, e tiveram acesso a esse vídeo com antecedência. Se você também quiser se tornar um apoiador, visite o apoia.c/primatofalante. Gente, um grande abraço para vocês. Desculpa ter tomado esse tempo todo, quase meia hora. Falou!